Amém. Podem sentar, meus irmãos. Isso é um clássico, viu, meu amigo? Aí é um clássico. Coisa mais linda. Irmãos, estou feliz de estar aqui na quarta-feira. Faz tempo que não prego na quarta. E mais ainda porque hoje é o culto especial de unção dos enfermos. Faz tempo que a gente não faz esse culto e a culpa é exclusivamente minha. Eu estou passando batido nas coisas. Acho que a idade está chegando. Aí eu cobrei para os meus amigos pastores me lembrarem que não pode passar 2 meses sem esse culto não, porque é tão importante para a gente. Para a gente a cura, orar por cura, o sacramento da unção dos enfermos, quem fez o concílio sabe disso, a gente fala isso num rolho lá, é um sacramento, é algo que a gente faz, como a gente faz a confissão, como a gente faz a Eucaristia, batismo, e é algo que a gente não pode deixar de fazer. A gente faz muito isso nos grupos pequenos e nos eventos, mas a gente tem que fazer no culto público também, porque eu sei que muita gente não está tão engajada nos movimentos da igreja durante a semana e participam mais do culto público, então não podemos deixar de fazer isso de jeito nenhum. E é muito importante porque orar por cura, impor as mãos e orar por cura é o que Jesus fazia o tempo todo. Não era, se você for ler os evangelhos, veja, não só Jesus, mas o apóstolo Paulo e os outros apóstolos também, mas Jesus, se você for ler os evangelhos, você vai ver que não era algo ao acaso, era o que ele fazia o tempo todo. E é importante porque Jesus fazia e a gente quer fazer o que Jesus fazia, mas é importante também porque a doença do corpo ou da alma também é importante para a gente. Eu que o diga, ultimamente, porque minha esposa ficou doente e eu sei o quão importante isso está sendo para mim, para ela, para os nossos filhos. Então, quando a gente tem uma doença, seja qual for a doença, repito, tanto no corpo quanto na alma, isso mexe com a gente. Não dá, por exemplo, eu não sei se você é dessas ou desses que tem enxaqueca, graças a Deus eu não sou de ter muita, mas eu morei numa casa onde minha mãe tinha muita enxaqueca. Então não dá para cobrar da minha mãe com enxaqueca orar não. Vai orar, mamãe? Ela vai dizer, eu não consigo ouvir um biliro caindo no chão, avalie e vou orar. Você com enxaqueca, você não ora. Então quando você está doente do corpo, mexe com a sua espiritualidade. Quando você está doente emocionalmente, você acabou um namoro, você está passando por uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande, não adianta alguém chegar para você e dizer, vai ler a Bíblia, porque não funciona. Nós somos uma coisa só, integrais, corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar de tudo, e no ano do cuidado, a gente está querendo cuidar de tudo, porque a gente sabe que uma coisa impacta diretamente na outra. Quando a gente está bem fisicamente, isso impacta nas nossas emoções, impacta na nossa espiritualidade e por aí vai. Então, orar por cura é importante porque Jesus fazia e é importante para a gente, porque a gente doente na alma ou doente no corpo, isso vai impactar na nossa espiritualidade. Amém? O texto que o reverendo Marcênio leu é um texto muito especial, eu gosto muito dele, a cura do servo do centurião romano. Veja, a melhor coisa do mundo é quando você é elogiado por um especialista. Eu sou metido a jogar tênis, não sou jogador de tênis, mas gosto de jogar tênis. Se um dia eu estivesse jogando tênis e aparecesse Roger Federer, que é meu ídolo, e ele dissesse assim, Ivanzinho, tu está jogando bem, eu não ia pisar no chão, eu ia ficar me achando muito porque ele é meu ídolo. Ou, por exemplo, uma coisa mais perto, quando eu pregava e recebia um elogio do meu pastor, Paulo Garcia, eu ficava muito feliz, porque ele é um especialista nesse negócio. Então, quando ele me elogiava, eu ficava muito feliz. Então, por exemplo, se você fizer um filé parmegiana bem gostoso e eu elogiar, vá por mim que você faz bem, porque eu sou especialista em filé parmegiana e pudim. Então, se eu disser que seu pudim é bom, vá por mim que é bom mesmo, porque não tem ninguém que entenda mais de pudim e de filé parmegiana do que eu aqui. Então você pode ficar tranquilo, receber elogio do especialista. Esse texto é sobre isso. É sobre um camarada que não era judeu, Jesus era judeu, estava ali entre os judeus, ele era romano, ele fazia parte do povo que estava oprimindo o povo judeu,
ocupando a terra de Israel, ele era um soldado, um centurião romano, e Jesus, não é ninguém, é Jesus, elogia a fé dele, e diz que nem Israel viu uma fé do tamanho, da qualidade dessa fé do centurião romano. Então, você tem que estudar a fé de um cara, que Jesus elogiou a fé dele, porque não tem maior especialista em fé do que o doador da fé, que é Jesus, amém? Ele creu que Jesus era Deus, porque só quem manda no tempo e no espaço, só quem é onipresente é Deus. E a história que vocês ouviram é o seguinte: ele diz, olha, meu servo está doente, e Jesus diz para ele o que todos nós queremos aqui ouvir que Jesus diga para a gente. Eu orando, disse, Paula está doente, e Jesus disser, vou curar ela, eu estou satisfeito, eu não quero mais nada. Se Jesus disser que vai curar, eu estou feliz. E Jesus disse a ele exatamente, eu irei curá-lo. Mas ele, crendo que Jesus era Deus, crendo com essa fé digna de elogio, ele diz, não, veja, está tudo certo, que bom que você vai curar ele. Mas eu sou um camarada sujeito à autoridade, que tem autoridade. Se eu disser para um soldado meu, vá, ele vai. Se eu disser para um soldado, vem, ele vem. Se eu disser para um servo, vai, ele vai. O senhor não precisa nem ir lá. Se o senhor disser aqui, ele é curado onde ele estiver. Isso é o tamanho da fé desse cidadão, que eu vou repetir, não era para ter essa fé. Porque ele não tinha uma religião para ter essa fé. Ele não era do povo de Israel, o povo escolhido para ter essa fé. Mas ele vem com essa fé que diz, eu não sou digno. Veja, é muita coisa aqui, porque esse sermão de hoje tem que ser 10 minutos só, porque a gente vai orar para todo mundo. Se esse sermão pudesse ser meia hora, eu ia passar pelo menos 10 minutos falando dessa frase, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Ele entendeu a graça de Jesus. Eu gostaria de pregar 10 minutos sobre essa graça que ele entendeu, porque ele não está achando que Jesus ia mandar uma ordem porque ele merecia, ou porque ele era centurião e tinha alguma autoridade. Ele diz, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu só preciso que o Senhor diga a ordem aqui. Então eu podia falar sobre graça, hoje eu não tenho tempo de falar sobre graça, eu só tenho tempo de dizer que nos meus bons tempos de coroinha na Igreja Católica Romana, eu ia para a missa valendo, eu ia muito, e eu ia para a missa, mas não entendia muitas das coisas que na missa se dizia. Esta é uma dessas. Toda missa o padre fala desse texto e usa essa expressão desse centurião. O padre, em determinado momento da missa, diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Isso está na liturgia da Igreja Católica, com essa única alteração, porque o centurião não disse serei salvo, ele diz uma palavra e o meu servo será curado, mas dá no mesmo. E eu passei a vida inteira ouvindo o padre dizer isso, e eu achava que isso tinha sido a liturgia da igreja, uma daquelas palavras que o padre fica repetindo o tempo todo lá, e que eu repetia, mas não é. Quando eu leio a Bíblia, entendo esse texto e me lembro o que é que o padre está dizendo quando ele está dizendo a missa, ele está dizendo isso, Senhor, nós não somos dignos, o que nós precisamos é de uma graça, é de um favor imerecido, porque ninguém que está aqui, nem na Igreja Católica, nem aqui, ninguém aqui tem crédito suficiente, é bom o suficiente, tem mérito suficiente para pedir que Deus faça nada. É isso que nós entendemos, a Igreja Católica entende e o centurião entendeu. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se o Senhor disser uma só palavra, tudo pode acontecer. Eu posso ser salvo, o servo que está do outro lado do mundo pode ser salvo, e você que está aqui na Catedral da Reconciliação hoje, pode ser salvo, pode ser curado, pode ser liberto, e pode receber uma bênção, uma graça que você queira receber. Agora, essa fé elogiada por Jesus, desse centurião, ela é uma fé dura, porque é uma fé que conhece a graça, é uma fé que quando ela é assim, madura, não é fé de menino, que acha que fé é quando Deus só faz o que Ele quer. Uma fé dessa é que diz que quem tem autoridade é que decide. Quem decide se o soldado vai ou volta é o comandante. Quem decide se o servo vai ou não é o Senhor. Então nós temos uma fé que precisa ser madura, porque
Fé não é fórmula mágica. Nós não cremos em fé na fé. Se tiver fé em qualquer coisa, ou se basta ter fé... Não. A gente tem fé numa pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, são pessoas. A gente tem fé nele e ele tem atributos. Deus é soberano, Deus faz o que quer. Deus não faz o que nós queremos. E a fé correta é a fé num Deus que é soberano. Então essa fé que só vale enquanto Deus está lhe abençoando, ou se der o que você está pedindo, não é a fé digna de elogio. É a fé na soberania de Deus, Ele faz o que Ele quer. E é a fé que crê na sabedoria de Deus, que faz o que Ele quer e sabe o que é melhor para nós. Porque nós, limitados e pecadores, temos a mania de achar que nós temos a melhor solução para Deus. Senhor, eu fui demitido do meu emprego, mas eu já estou de olho naquele outro emprego, e a minha fé é que o Senhor me dê aquela vaga. Se Deus não der aquela vaga, você fica chateado. Veja, você tem direito de pedir a vaga que você quiser, você tem direito de pedir o marido que você quiser, a esposa, a cura. Você pode até pedir para o esporte ser campeão, difícil, mas pedir, você pode. Não faz 3 pontos, 4 pontos. Mas veja, vamos voltar. Pedir você pode, mas a sua fé não é uma fé que possa só esperar que Deus faça isso. Você pede o que você quiser, mas você diz assim: Deus, tu és soberano, faz o que quer, e tu és sábio, faz o que é melhor. Porque o que é melhor para você pode não ser aquela outra vaga. O que é melhor para você pode não ser esse relacionamento que você quer tanto. O que é melhor para você pode não ser esse espaço que você quer participar. Deus é que sabe o que é melhor para você. Amém? Vamos para terminando, porque senão a gente não ora por ninguém hoje. Já vi curas instantâneas, já vi muito na minha vida, inclusive neste culto de unção dos enfermos, já orei por gente curada na minha frente. Já orei por uma pessoa que na quarta-feira e no domingo ela veio com 2 exames, na quarta ela tinha câncer, no domingo ela não tinha. Veja, isso aconteceu aqui, na reconciliação. Eu já orei por gente aqui, que estava com dor aqui e saiu. Então eu já vi isso demais acontecer, curas instantâneas. Mas eu também já vi curas graduais, é o que eu creio que está acontecendo com a minha esposa. Eu acho que Deus já tocou nela, já abençoou ela, e cada dia os exames dela melhoram. Hoje saiu um hemograma bom dela, mas os médicos estão dizendo que o tratamento dela vai durar 7 meses, e nós vamos passar os 7 meses orando para que ela seja curada completamente. Daqui a 7 meses, quando o médico disser ela está curada, eu faço um culto de gratidão aqui. Mas eu creio em curas graduais, que Deus usa os médicos, Deus usa os remédios, Deus usa a ciência. Eu creio nisso também. Eu creio em curas, e aí muita gente não vai querer ouvir isso aqui, mas eu creio em curas que implicam em mudanças de hábito. Você ora para Deus tirar a sua dor, mas você só come o que não presta e quer que não tenha mais dor de barriga. Você ora pela dor no seu joelho, mas você está muito acima do peso, não faz um regime. Então é quando a gente ora por cura que Deus constrange você e você muda seus hábitos para ser curado também. Eu creio em cura instantânea, eu quero em cura gradual, eu quero em cura da mudança dos hábitos, e eu creio na cura de muitas doenças psicossomáticas que vêm por problemas de pecado, por problema de libertação, por problema de dependências emocionais que a gente tem, e que se você não se permitir ser curado, não adianta que essa doença não vai passar. Você é dependente emocionalmente de uma pessoa, você tem um vício, você tem uma angústia, não perdoa alguém, tem uma raiz de amargura no seu coração, e tem uma dor de cabeça que não passa nunca, uma dor nas costas que não passa nunca. Deixa eu dizer para você, não vai passar. Ou você se compromete em viver o que Deus quer para você, ou não vai. Aí tem doença que basta você perdoar quem você está segurando para não perdoar, só porque ele traiu há muito tempo, ou porque ele bateu, ou porque fez alguma coisa. Você segura, achando que o problema é seu, mas você segura e quem está sofrendo é você. Porque a falta de perdão é esse negócio, né? Você toma um remédio, um veneno, achando que a outra pessoa vai morrer, mas quem morre é você. Então tem gente aqui que vai precisar perdoar a gente hoje, senão não vai se livrar da dor. E tem gente que vai precisar pedir perdão, porque enquanto não pede perdão, também tem doença psicossomática dentro. Então, meu amigo, tem 1 milhão de tipos de cura, e todas elas Deus quer operar hoje. Amém. Tiago 5, que é o que nós vamos fazer hoje. Tiago capítulo 5, pode chegar, Manuca. Tiago capítulo 5, vai dizer assim: está alguém feliz? Cante louvores. Eu estou feliz, porque eu estava com um baixista e um baterista aqui
Não é toda igreja que tem esse naipe de banda que a gente tem aqui hoje. Então, eu estava feliz, cantei louvores. Santo é o Senhor, bati palma e fiz ali. Eu e Técio, a gente estava dividindo as vozes. Tu não sabe, mas eu e Técio estava dividindo as vozes ali. Agora, porque eu estou feliz hoje. Porque o exame de Paula foi bom e eu estou animado. Agora, a Bíblia diz, Tiago 5, está feliz, canta louvores. Está doente, chama os líderes da igreja, seja ungido com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, quando eu terminar essa mensagem, nós vamos ter o ofertório. Eu quero celebrar a Eucaristia, que é o sacramento da cura, para sairmos alimentados. E aí nós vamos orar por vocês. Todos os ministros da igreja, a gente vai estar aqui orando, fazendo o que diz a Bíblia, ungindo com óleo, para que você seja curado. Ivan, você curado de quê? Não sei. Da sua dor física, da sua dor emocional, do seu problema espiritual, ou para lhe ajudar a se livrar do que você precisa se livrar para que a sua doença psicossomática vá embora, ou ainda para lhe ajudar, para Deus lhe ajudar a você ter força e largar os seus maus hábitos. Mas nós vamos orar, porque em qualquer das circunstâncias de cura, sem Deus a gente não faz, com Deus a gente faz tudo. Então eu termino dizendo o seguinte: quando começarmos a orar, venha ao altar com esperança, venha para receber de Deus, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Eu quero dizer que Deus se importa com você, Ele tem empatia com o seu sofrimento, mesmo se o pregador seja bruto e diga que você não está cuidando de você mesmo, e diga que você está em pecado. Deus não é o pregador bruto, Deus ama você, Ele quer cuidar de você, quer colocar você no colo, Ele quer de fato abençoar, ajudar você. Deus não está aqui somente para apontar o seu erro, Ele quer cuidar, colocar você no colo, dizer: eu sou a força que você não tem, eu ajudo no que você não consegue fazer, porque Ele é um Pai bondoso. Amém? Curve sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nada é difícil demais para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Não há espaço, tempo, nada limita o teu agir. Tu podes fazer todas as coisas com todos os irmãos que estão aqui e com os que não estão aqui, mas são alvo da nossa intercessão. Porque Tu és Deus. E eu sei que Tu queres enxugar as nossas lágrimas, curar as nossas dores, as nossas feridas. Que essa palavra, a Tua palavra, encontre lugar no nosso coração e dê fruto de esperança, para que a gente levante a voz e clame ao Senhor, para que o Senhor ouça o nosso clamor. Senhor, o Teu nome, nós cantamos no início do culto, é o mais alto, é o maior. Câncer não é maior do que o Teu nome. Desemprego não é maior do que o Teu nome. Solidão não é maior do que o Teu nome. Dor nenhuma é maior do que o Teu nome, porque o Teu nome é sobre todos. E é por isso, Senhor, que nós cremos no Teu agir livremente no nosso meio, na Tua bênção, na Tua graça e no Teu amor derramado sobre nós nessa igreja. E é assim que eu profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e nos cure.